Então vamos verificar agora o procedimento então para preparar os dados antes de fazer um data mine. Na verdade, alguns estudos indicam que em torno de 25 a 30% do trabalho de um data mine está gasto, né, justamente para a preparação dos dados. Então, para ser bem claro, né, eu acredito que além de gastar um tempo importante, a questão da preparação dos dados ela é fundamental para a qualidade dos resultados que serão obtidos com o data mine. Então, o primeiro passo seria a gente promover uma escolha adequada das variáveis. Esta escolha ela está muito ligada a, por exemplo, a pesquisas, a um estudo anterior que daria algumas indicações de quais as variáveis que seriam necessárias. Estaria ligada também aos nossos objetivos de trabalho, né? Esse é um objetivo específico, apoiar uma decisão numa determinada área ou descobrir fatores relacionados a um determinado assunto, né? Vejam, por exemplo, olha, vamos trabalhar aqui com essa base de dados. Olha, observamos, por exemplo, ela tem aqui um número bastante grande de dados. Se colocarmos tudo isso aqui para fazer uma mineração, evidentemente que haverá um número excessivo de dados. Aqui, por exemplo, fala dos endereços, da CEP, o número, tá? Essa base de dados é da Companhia de Saneamento do Paraná e ela é muito rica, né, em dados, tá? Aqui tem o nome de cada coluna, né? Olha, observe. Então vamos imaginar, olha, todas estas colunas, tá? Basicamente 100 colunas, tá? São muitas variáveis. O fato é que se considerarmos todas essas variáveis, o resultado da mineração ele pode ser extremamente complexo e muito difícil de ser analisado. Então, é preferível fazer vários processos de data mining com menos variáveis do que um processo com muitas variáveis, tá? Aqui, por exemplo, poderia extrair dados que seriam redundantes. Por exemplo, se o consumo está mês a mês, eu poderia estabelecer uma média e fazer um consumo semestral, por exemplo, tá? Então, essa ideia de definir as variáveis, o que, via de regra, deve estar associado a uma pesquisa, a um trabalho, enfim, anterior, né? A pressupostos que a literatura coloca como importantes, que você pode verificar, né? Evidentemente que o algoritmo ele associa qualquer tipo de coluna de variáveis. O que nós, cientistas, temos que fazer é justamente, através de estudos, verificar quais os dados é que têm relevância, né? Porque o software ele associa qualquer tipo de dados, né? Então, esse aí seria, vamos considerar, um primeiro passo, tá? Um segundo passo seria começarmos pela importância do formato da base.
Cada ferramenta ela tem assim uma extensão que ela trabalha e muitas vezes você tem que converter um arquivo TXT num arquivo XLS, um DBF, num MDB, e, enfim, existe um DBX, existe vários formatos, tá? Então é importante assim, as ferramentas mais modernas, todas elas têm interfaces muito generosas, né? E trabalham com conversores muito bons, né? E a gente pode usar, tá usando planilhas do Excel ou mesmo arquivos do Access, né? E assim por diante, né? A capacidade das ferramentas hoje melhorou bastante e, enfim, elas têm um potencial muito grande para trabalhar com essas diferentes conversões, tá? Olha, por exemplo, vamos abrir aqui o Super Query. Olha, eu abri a ferramenta, tá? E vamos, por exemplo, um novo projeto de Data Mine, tá? Olha, ele dá a opção formato Access ou Excel nessas versões. Se eu escolher aqui o formato Excel, tá? Aí eu vou abrir uma base de dados. Se eu colocar uma base em outro formato, ele terá dificuldade para abrir, né? Vejam, por exemplo, nós temos aqui o Super Query, tá? Uma ferramenta muito boa para data mining, tá? Vamos abrir então dentro dele uma base de dados. O formato aqui está correto, por exemplo, formato Access, tá? Vou procurar então o arquivo, está aqui, né? Uma base de dados em formato Access. Mas observa que ele não reconheceu o formato. Essa base de dados ela está estruturada com algumas consultas, com tabelas múltiplas, etc. E em função disso, o software não reconheceu. A gente aconselha ler o help para trabalhar com cada tipo de formato de base de dados, tá? Para que, enfim, a gente consiga trabalhar com a ferramenta. Então, esse segundo passo, ele é muito importante, tá? Algumas outras ferramentas a gente vai ver que trabalharão com um sistema de cacheamento que facilita a verificação, a análise das bases, né? E, enfim, o formato é uma questão muito importante aí. Um terceiro passo, tá? Tratado então a escolha das variáveis, feita assim uma limpeza dos dados, tá? De preferência evitar dados redundantes ou aquilo que não tem significado importante, né? Feito isso, depois no segundo passo a gente trabalhando com a base, né? Adequando o formato da base ao formato que a ferramenta trabalha, né? A gente então passa para um terceiro passo, que seria o processo de data mining propriamente, tá? Vamos abrir aqui uma base de dados no formato Excel, tá? Digamos, vamos pegar aqui essa base, tá? São os clientes, daí ele pede qual